Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. A graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua família. Estamos começando mais uma escola bíblica da família, apresentado pela família Barueri. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores da família Barueri e é uma grande satisfação poder estar na tua casa, poder estar ligado a você por meio das mídias sociais, por meio do YouTube e poder ministrar a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Essa é a nossa oração, esse é o motivo de estarmos aqui apresentando a vocês, nos dedicando ao estudo, à meditação da santa palavra do Senhor. Fique esperto, meu irmão. Fique esperta, minha irmã. Jesus Cristo está voltando. Esse é o motivo de anunciarmos as grandezas do nosso Senhor. Conforme você já deve saber, nós estamos trabalhando sobre ética cristã. Já fazem algumas semanas estamos trabalhando sobre este tema, um tema tão importante para os nossos dias, os dias em que a ética tem sido questionada, ou tantas éticas, tantas formas de entender a ética, nós precisamos apresentar as nossas estacas bíblicas, nossos fundamentos bíblicos a respeito de como pensamos, de como devemos agir em sociedade, de como devemos nos comportar diante dos nossos irmãos, dos nossos amigos, diante de trabalho, diante da política, diante do Estado, enfim. A igreja precisa estar preparada, a igreja precisa estar consciente do seu chamado e do propósito do Senhor para com as nossas vidas. Por isso temos ministrado sobre ética cristã, que a palavra do Senhor encontre lugar ao teu coração. Na semana passada nós falamos sobre ética e o Estado, assunto também tão importante em saber distinguir o papel da igreja e o papel do Estado diante da sociedade, como nós, como igreja de Cristo, ou membros da igreja de Cristo, devemos nos comportar diante do Estado, diante da autoridade que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. E hoje nós queremos avançar sobre esse assunto, ainda a respeito do Estado, mas falando de uma das funções do Estado, que é a função penal. Seja para corrigir, seja para punir, seja para redirecionar os malfeitores, o Estado tem uma posição e deve ter uma posição clara a respeito disso. Por isso nós vamos falar nesta aula sobre ética e a pena de morte. Fique conosco, certamente o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. Se você ainda não se inscreveu na nossa página do YouTube, eu quero lhe convidar a fazer isso. Então, se inscreva ali na família Barueri. Isso é muito importante para nós, já acione ali o sininho para que você possa receber também as nossas publicações. E se o material que nós temos publicado tem alcançado o seu coração, tem edificado a sua vida, já curta também e compartilhe com outros irmãos, com outros amigos, para que possam ser abençoados por aquilo que o Senhor tem nos dado. Isso é muito importante para nós, queremos alcançar o maior número possível de pessoas para glorificar o nome santo do Senhor. Então, fique conosco. Certamente o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. Meus irmãos, conforme já havíamos falado, o nosso assunto de hoje é ética e a pena de morte. Eu quero começar essa aula agradecendo a Ana Clara, nossa irmã aqui das nossos jovens da família Barueri. Ela é estudante de Direito, acho que está no 3º ou 4º ano. Desculpa, Ana, não lembro em qual turma você está, mas já está bem avançada no curso de Direito e ela me deu um suporte aqui a respeito do direito, a respeito de alguns princípios que a gente vai falar mais para o final. Então, quero agradecer aqui pela Ana, nossa querida irmã e futura advogada que tem nos ajudado. Deus abençoe tua vida, minha linda. Queridos, falando a respeito de ética e pena de morte, gostaríamos de abordar, entender que a abordagem a respeito da pena de morte, nós observamos 3 abordagens básicas. Sobre essas 3 abordagens, nós vamos definir o nosso estudo sobre ética e pena de morte. As 3 abordagens que iremos apresentar é reabilitacionismo, que não permite a aplicação da pena de morte para nenhum crime. O segundo que nós iremos ver é o reconstrucionismo, que insiste na aplicação da pena de morte para todos os crimes de maior gravidade. E por último, o retribucionismo, que recomenda a pena de morte em alguns crimes chamados de crimes capitais. Então, esses 3 vetores, esses 3 princípios
de abordagens a respeito da pena de morte serão a nossa coluna, serão o nosso esteio para essa aula. As 3 abordagens são defendidas por cristãos, isso é muito importante nós definirmos. E com isso, nós vamos buscar de uma forma sintetizada, de uma forma mais simples. Evidentemente, não é um estudo completo sobre o assunto, sobre as suas aplicações, buscando compreender os seus efeitos positivos e negativos na sociedade. Então, fique atento àquilo que vamos falar, não defina, aguarde até o final para que você possa entender bem todos esses princípios e aquilo que nós temos praticado, a nossa sociedade no Brasil, como praticamos tudo isso, ok? Primeiro ponto, primeira abordagem a respeito de pena de morte, nós queremos tratar sobre o reabilitacionismo. Nenhum crime deve ser punido com a pena de morte. Esse é o princípio do reabilitacionismo. A essência dessa posição é que o propósito da justiça é o propósito de reabilitação e não de retribuição. A justiça é corretiva e não retribuidora. É assim que o reabilitacionismo se apresenta. Nós devemos atentar, o segundo reabilitacionismo, nós devemos tentar restaurar o criminoso e não puni-lo. Pelo menos não puni-lo com a pena capital. Esse é o princípio básico dessa estrutura de pensamento que aplicada por muitos cristãos ou defendidas por muitos cristãos. Vejamos aqui alguns argumentos bíblicos favoráveis ao reabilitacionismo. Alguns argumentos bíblicos, também teríamos alguns outros que poderíamos falar que nós vamos omitir nesse estudo. Vamos apresentar os principais argumentos bíblicos favoráveis ao reabilitacionismo. Primeiro é que o propósito da justiça é a reforma e não a punição. O texto que se dá base para isso é Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, que diz: Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Primeiro argumento bíblico favorável ao reabilitacionismo. O segundo argumento é a pena de morte foi abolida junto com a lei de Moisés. Mateus 5, 38 a 39. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Mais um argumento aqui dizendo a respeito que a pena de morte foi abolida juntamente com a lei de Moisés. Inclusive, esse texto de Mateus capítulo 5, versículo 38, em um dos nossos sermões, das nossas reflexões em família, nós vamos abordar diretamente esse texto. Trazemos uma importante reflexão sobre esse texto, falando de uma nova forma de olhar a lei, de ver a lei. E se você, não sei se nesse momento já foi publicado, nós estamos gravando vários vídeos, então não sei, mas fique atento nas nossas reflexões em família, dê uma olhada lá na nossa pasta no YouTube, talvez esse estudo ou essa reflexão já esteja até ali e vai ajudar bastante no entendimento deste texto especificamente, Mateus 5, 38 a 39, onde nós falamos sobre uma nova forma de ver a lei. Terceiro argumento bíblico favorável ao reabilitacionismo é que o amor ensinado no Novo Testamento rejeita a pena de morte. Em João 15,3 diz, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O amor, ele deve nos constranger, o princípio apresentado por esse versículo é que o amor deve nos constranger a entregar a nossa vida e não tirar a vida do outro. E por último, o argumento bíblico que queremos apresentar é que a cruz representou a pena de morte para todas as pessoas. Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu não quero trabalhar aqui refutando os argumentos, não está no meu propósito. O meu propósito é apenas apresentar a vocês os argumentos e no final a gente faz um aparato geral, ok? Poderíamos refutar alguns pontos aqui, talvez você esteja refutando aí e você vai entender mais no final qual é o nosso posicionamento com relação a tudo que estamos apresentando. Um outro ponto que gostaríamos de falar a respeito do reabilitacionismo são os argumentos morais favoráveis ao reabilitacionismo. Evidentemente, são alguns pontos que queremos destacar. A pena de morte é aplicada de uma forma injusta, ou seja, a forma
em que se faz o juízo nos tribunais não é uma forma tão correta ou tão clara. Por isso, a pena de morte ela é aplicada de uma forma injusta. A pena de morte não funciona com meio de intimidação de crimes. Então, eles apontam que mesmo em lugares que já existem a pena de morte, o crime não diminui, pelo contrário, aumenta, enfim, alguns argumentos morais favoráveis a isso. Terceiro ponto que destacamos é que criminosos devem ser curados e não mortos. Um outro argumento moral do reabilitacionismo. E por último, a pena de morte manda os incrédulos para o inferno. Se o propósito da igreja é pregar o evangelho, então por que nós vamos mandar as pessoas para o inferno matando elas? São os argumentos morais do reabilitacionismo. Então, guarde isso. Eu vou citar, vou fazer uma breve recapitulação no final, mas guarde esses parâmetros, essas ideias. Vai nos ajudar no nosso contexto geral, mais ao final. Segunda forma de argumento, ou aliás, segundo abordagem básica a respeito da pena de morte, é o reconstrucionismo. O reconstrucionismo, ele diz que a pena de morte é para todos os crimes graves. O propósito primário da justiça, segundo o reconstrucionismo, é a retribuição e não a reabilitação. É punir e não restaurar. Esse é o princípio básico deles. Os defensores do reconstrucionismo acreditam que a pena de morte deve ser aplicada a todo crime não cerimonial listado na lei mosaica, que inclui aproximadamente, listei na verdade aqui 23 ofensas diferentes. Então, aproximadamente, talvez alguém possa achar mais ou juntar, fazer um aglutinamento de leis, né? E ter um número menor. Nós juntamos aqui 3 leis ofensivas que determinam a aplicação da pena capital, ou a pena de morte. Eu vou apenas citá-las também, não vou ler os versículos aqui por uma questão de tempo, vou citar o fato, o acontecido, o crime, aliás, e o texto que dá referência para a pena de morte por conta disso. Primeiro, assassinato, Êxodo 21:12, talvez é o mais básico, né? Segundo, atitude arrogante para com o juiz, Deuteronômio 17:12. Indução de um aborto, Êxodo 21:22-25. Falso testemunho em um crime passível de pena de morte, Deuteronômio 19:16-19. Quinto, negligência do dono de um boi agressivo que resulta na morte de uma pessoa, Êxodo 21:29. Aquele que sabe que tem um boi matador e se o boi voltar a matar, é condenado à pena de morte. Morre o boi e morre o dono do boi. Se já sabe que aquele boi é violento, ele mata-se o boi e mata o dono do boi. Idolatria, Êxodo 22:20. Blasfêmia, Levíticos 29:16 e 17. Feitiçaria ou magia, Êxodo 22:18. Falsa profecia, Deuteronômio 18:20. 10º, apostasia, Levíticos 20:2. 11º, quebra do sábado, Êxodo 31:14. 12º, homossexualismo, Levíticos 18:22 e 29. Bestialidade, Levíticos 20:15 e 16. Adultério, Levíticos 20:10. 15º, estupro, Deuteronômio 22:25. Incesto, Levíticos 20:11. Amaldiçoar os pais, Êxodo 21:17, Levíticos 29, versículo 9, ok? 18º, rebelião dos filhos, Deuteronômio 21:18-21 e Êxodo 21:15. Agressão aos pais, Êxodo 21:15. 20º, embriaguez dos sacerdotes, Levíticos 10:8 e 9. 21º, tocar em coisas sagradas no templo sem ser um indivíduo consagrado, Números 4:15. Sequestro, Êxodo 21:16. E por último, 23º, ter relações sexuais durante o período menstrual, Levíticos 18, 19 e 29. Aqui são 23 crimes, sejam eles de ordem de religiosos, morais ou contra o indivíduo, que determina-se no Antigo Testamento, especialmente na Torá, que vão ali de Gênesis a Levítico, a Deuteronômio,
que apresentam leis condenando as pessoas que praticarem tais crimes à pena de morte. Argumentos favoráveis ao reconstrucionismo. A defesa do uso do Antigo Testamento faz da pena de morte se resume em saber se a lei do Antigo Testamento é obrigatória para os dias de hoje. Então, as leis do Antigo Testamento, elas são válidas para os dias de hoje. Por essa razão, o caso do reconstrucionista é basicamente bíblico em sua natureza. Então nós não podemos afirmar que não é bíblico em sua natureza. Embora muitos tenham apontado para as consequências sociais de não se seguir o que eles acreditam ser a lei de Deus para os dias de hoje. Ok, nós cremos na palavra de Deus, somos cristãos, este vídeo é um vídeo destinado à igreja. É claro que pessoas que não são ligadas à igreja podem e devem assistir, mas nós cremos, e quem não crê é obrigado a estar sobre isso? Por isso, vamos verificar algumas razões principais e básicas para justificar esta posição. Segundo, evidentemente, esses são argumentos favoráveis ao reconstrucionismo. A lei de Deus reflete seu caráter imutável. Então, o caráter de Deus é imutável, a sua lei é imutável. Os 10 mandamentos são repetidos em todo o Novo Testamento. O Antigo Testamento era a Bíblia da igreja primitiva. Jesus disse que não veio abolir a lei. E por último, a pena de morte é repetida no Novo Testamento. Então, apresentamos aqui alguns argumentos favoráveis ao reconstrucionismo. O reconstrucionismo prega ou incita a prática da pena de morte para todo o indivíduo, para qualquer circunstância, tendo por base a lei mosaica. Ok? Falamos primeiro do reabilitacionismo, que é contra a pena de morte. Falamos agora do reconstrucionismo, que é a favor, tolerante à pena de morte. E agora vamos falar do retribucionismo, que diz que a pena de morte é para alguns tipos de crime. E aceita a pena de morte, mas com algumas reservas, que vamos citar agora. A terceira maior abordagem sobre esse tema, retribucionismo, ele sustenta que a pena de morte ela é legítima para alguns crimes, para os crimes capitais. Ao contrário do reabilitacionismo, o retribucionismo acredita que o propósito primário da pena de morte é a punição. Lembram que falamos anteriormente? Retribucionismo, ou aliás, o reabilitacionismo diz que a pena é para a correção, para a reabilitação. Agora nós estamos vendo que é para a punição, parecido com o reconstrucionismo. Ao contrário do reconstrucionismo, o retribucionismo não acredita que os governos civis atuais estejam obrigados a seguir a legislação mosaica no que diz respeito à aplicação da pena de morte. Então, ele apresenta a pena de morte, ele propõe a pena de morte, mas não segundo o preceito mosaico, não segundo a lei mosaica. O retribucionismo, ele sustenta que o criminoso é um pecador e não é uma pessoa doente, como no primeiro que nós vimos, conforme nós vimos no reabilitacionismo. A sua ofensa capital é de origem moral e não patológica, tendo em vista que o criminoso é um ser responsável, tanto do ponto de vista racional quanto moral. Ele é consciente de suas ações, portanto, merece ser punido. Quando Deus instituiu o governo humano, ele deu autoridade para aplicar a pena de morte. O propósito era fornecer aos homens um instrumento capaz de lidar com os crimes capitais. Por isso Deus disse explicitamente a Noé: certamente requererei o vosso sangue. O sangue da vossa vida, de todo animal o requerereis, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 5 e versículo 6. Quanto essa mesma ordem foi dada ali para Noé, essa mesma ordem ela foi incorporada na lei mosaica em números de crimes capitais. Daí por isso nós queremos destacar alguns crimes capitais que são destacados na lei mosaica: assassinato, Êxodo 21:12,
A vingança da morte de um parente ou a indução de um aborto, Êxodo 21, 22 e 23. O falso testemunho em caso de ofensas capitais, Deuteronômio 19, 16 a 19. E por último, quarto, negligência em deter um boi que mata a pessoa, Êxodo 21, 29. O boi violento, a pessoa sabe que tem um boi violento e deixa solto, mata uma pessoa, morre o boi e o dono do boi, porque ele sabia que aquele boi a qualquer momento poderia ferir, e não apenas ferir, poderia matar uma pessoa. Então, segundo o princípio fundamentado dessa visão do retribucionismo, a pena de morte era válida não como princípio da lei mosaica, mas como princípio estabelecido por Deus desde antes para os crimes capitais. Quando a pena de morte é mencionada no Novo Testamento, é sempre no contexto de crimes capitais. O governo tem a espada que Deus deu a Noé para punir os crimes capitais, conforme nós observamos em Romanos 13:4. Visto que a autoridade é ministro de Deus, para o teu bem. Entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Jesus reconheceu a autoridade de Roma em sua vida, conforme nós observamos em João 19, 10 e 11. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar, para te matar? Respondeu-lhe Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Então, Jesus é categórico em reconhecer a autoridade de Roma para a pena capital, para a pena de morte ali. Então é bem claro isso. Nesse caso, a ofensa alegada ou considerada como um crime capital contra Jesus é o crime de traição. Nós vemos em Lucas 23, 2. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributos a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então, já a partir de uma mentira, Jesus nunca proibiu ninguém de pagar tributos, pelo contrário, quando foi cobrado, ele pagou o seu tributo. Lembram da história que ele manda Pedro pescar e Pedro pesca um peixe, tem moeda ali para pagar o imposto de Jesus e de Pedro? Então Jesus incentiva a pagar os impostos, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, é uma grande mentira, mas esta foi a condenação de traição, de insurreição. O apóstolo Paulo estava disposto a receber a pena de morte, se fosse culpado de traição. Nós vemos lá em Atos 25:11. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Pelo contrário, não são verdadeiras as coisas que me acusam. Ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Paulo fala: olha, a acusação de vocês é mentirosa, mas se vocês têm alguma coisa contra mim, me mate. Estou pronto a ser entregue à morte. De fato, anos depois, o apóstolo Paulo foi morto, foi condenado por Roma. Conforme diz a tradição, ele foi decapitado. Pois bem, fundamentos bíblicos para a pena de morte, evidentemente, segundo o princípio do retribucionismo. Desde o início do Antigo Testamento, a pena de morte está implícita e ela é repetida ao longo de toda a Bíblia, incluindo o Novo Testamento. A necessidade de pena de morte está implícita na natureza humana. Em Gênesis 9:6, já lemos, diz assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então Deus coloca a pena de morte como uma forma do homem agir diante da pena, ou diante do pecado, ou diante do crime capital, que se alguém matar um homem, este homem deve ser morto também. Caim merecia a morte, e ele esperava pela morte. Perceba que logo que Caim pecou, matou o seu irmão, e Deus o procurou, Caim esperava que a sua condenação fosse a morte, tanto que em Gênesis 4:14 ele diz: eis que hoje me lanças na face da terra, da tua presença, hei de me esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar, me matará. Então Caim esperava que alguém vingasse a morte de Abel. Então ele saiu errante pela terra na expectativa de ser assassinado. E Deus ali fala: olha, ninguém vai te matar. Vou colocar um sinal em você, em quem ferir Caim 7 vezes será vingado. Então
uma proposta ali para um outro momento para nós falarmos a respeito disso. Deus deu poder de aplicar a pena de morte ao governo humano. Nós já vimos isso, né, em Gênesis 9:6. Se alguém derramar sangue do homem, pelo homem derramará, porque Deus os fez segundo a sua imagem. Então, nós já vimos que Deus deu esse poder, outorgou esse poder ao homem ali para Noé. A pena de morte foi incorporada na lei mosaica. Nós vimos uma série de versículos a respeito de pena de morte incorporada na lei mosaica. Então, a pena de morte é uma lei antes da lei de Moisés. Ela aumentou na lei de Moisés porque ali haviam crimes cerimoniais, não era apenas nos quesitos capitais ou da morte de um outro homem, mas eram questões cerimoniais também. A pena de morte ela foi reafirmada no Antigo Testamento. Conforme nós já vimos em Romanos 13:4, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar a quem pratica o mal. Preste atenção, porque ela é sem motivo que ela traz espada. Espada não é um instrumento para bater. Ninguém bate no outro com a espada é para matar. Então, quando o apóstolo Paulo fala a respeito de que alguém ser levado à espada, é levado à morte. João 19:10, ali o encontro de Jesus com Pilatos. Então Pilatos advertiu: não me respondes, não sabes que tem autoridade para soltar e autoridade para te crucificar. Ao que responde Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Então, reafirmando isso no Novo Testamento pelo próprio Cristo. E por último, Paulo firma ao entendimento a respeito da pena de morte, do poder que Roma tinha para a morte, ou para levá-lo à morte, dizendo em Atos 25:11, conforme já lemos: caso, pois, tenha eu praticado algum mau crime digno de morte, estou pronto para morrer. Então Paulo ele estava conciso ali da condição que Roma tinha para matá-lo. Ok? Estou procurando ser breve, não espero que eu esteja falando rápido demais, mas estamos falando alguns pontos muito importantes. Preste atenção. Há 3 abordagens básicas acerca da pena de morte sustentada por cristãos. E são elas: o reabilitacionismo, são elas o reconstrucionismo e, por último, o retribucionismo, que é o que nós falamos há pouco. O reabilitacionismo se opõe à prática da pena de morte para qualquer tipo de crime, baseando-se em uma visão remediadora, restauradora da justiça. O criminoso é visto como um paciente que está doente e precisa de tratamento. É assim que o reabilitacionismo vê, posição defendida por muitos cristãos. Segunda posição é o reconstrucionismo, que insiste na aplicação da pena da morte para todos os crimes mais graves, sejam elas morais ou sejam elas religiosas. E por último, que vimos agora, é o retribucionismo, que sustenta que a aplicação da pena de morte é apropriada para alguns crimes, os crimes capitais. Então, também concorda com a pena de morte. Essas últimas 2 abordagens, elas acreditam na justiça retribuidora, ou seja, é punitiva, é para punir e não para reabilitar o criminoso. Elas entendem que um criminoso é uma pessoa moralmente responsável e que merece ser punido. Então, esse é o princípio básico. Quanto a outra, ele não merece ser punido, ele tem que ser reabilitado. O retribucionismo é diferente do reconstrucionismo porque não acredita que as ofensas que exigem a pena de morte estão sob a lei mosaica para os dias de hoje. Então, o reconstrucionismo, aliás, o reconstrucionismo ele acredita que a pena de morte deve vir por conta da lei mosaica, então aplicando a lei mosaica. O retribucionismo pensa em pena de morte, mas não como válido como as leis mosaicas para os dias de hoje. Pelo contrário, o retribucionismo ele defende a ideia de que a pena de morte está baseada sobre princípios bíblicos de requerer vida por vida. Quem tira uma vida deve perder a sua vida. Esse princípio pode ser aplicado a todas as pessoas e em todos os lugares e em todas as épocas. Então, independente do credo, independente da fé das pessoas, a vida é igual para todas. Então, para todos. Portanto, ela pode ser tirada. Então, esse é o princípio básico. A República Federativa do Brasil e a pena de morte. Mais uma vez, eu quero agradecer a Ana Clara por ter nos ajudado nessa parte. Ela me forneceu algumas informações que eu
tinha ideia, mas não tinha certeza, e ela me ajudou bastante, me deu um norte aqui, me deu um material para que eu pudesse olhar a respeito da nossa Constituição. Ana Clara, obrigado, que o Senhor possa te abençoar grandemente. Conforme o artigo 5º da Constituição Federal do Brasil de 1988, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 47. Não haverá penas de morte, salvo caso de guerra declarada nos termos do artigo 84 do inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e o último, cruéis. Destacamos aqui 2 pontos importantes quanto à aplicação de pena no Brasil, quanto às suas finalidades e quanto aos seus fundamentos. A finalidade da pena no Brasil são 3. Quais são as finalidades da pena no Brasil? Punir, intimidar ou mista, que é punir e intimidar aquele que está sendo condenado. Então, finalidades da pena no Brasil. 3. Punir, intimidar ou mista. Punir e intimidar aquele que é condenado. Os fundamentos da pena no Brasil são 4. Intimidar, castigar, compensar a vítima ou os parentes da vítima e reeducar ou reabilitar. Então preste atenção que isso é um ponto-chave para entendermos um pouco da lei de nosso país. Os fundamentos da pena é intimidar o acusado para que não faça mais, castigá-lo, puni-lo pelo crime, pelo mal que fez, compensar quem? A vítima ou os seus parentes. E por último, como fundamento é reeducar ou reabilitar aquele que está em condição penal. Esses são os princípios, esses são os fundamentos da pena no Brasil. Por isso, é muito interessante. No Brasil, nós não temos pena de morte, conforme nós falamos no artigo 5º, no inciso 47. Logo no começo, já a pena de morte é banida. Nós não temos pena de morte, a não ser em caso de guerra. Esse é o nosso princípio. É assim que o Estado brasileiro é regido. Se você tiver alguma dúvida mais sobre isso, consulte um advogado. Eu consultei um advogado para me ajudar com isso. Obrigado, Ana, que o Senhor possa lhe abençoar grandemente. Muitos outros pontos poderíamos abordar a respeito de ética e pena de morte. Gostaríamos de nos deter aqui. Eu quero parar por aqui, porque para pensarmos em mudar algo da nossa Constituição, nós precisamos de um grande avanço da sociedade. Nosso ponto, minha opinião, vou falar a minha opinião a respeito da pena de morte. Conforme nós observamos, não é pecado a pena de morte pelo Estado, desde que seja aplicada pelo Estado, ok? No Brasil, a Constituição diz que não deve haver pena de morte, mas nós sabemos que no Brasil paralelo existe a pena de morte. Seja por autoridades que fazem uso de sua autoridade de forma indevida e matam sem poder, sem dever matar, não tem autoridade para matar, e também pelos bandidos, pelos contraventores que também matam. Então, nós sabemos que infelizmente existe, mas quando aplicada pelo Estado, não é pecado. No Brasil, não pode ser mudado isso, aliás, só pode ser mudado por meio dos nossos parlamentares. Ok, observamos que há um grande aparato bíblico para a aplicação da pena de morte. Mas, no entanto, se nós tivéssemos um plebiscito hoje para resolver tal questão, a minha opinião não é a opinião da Igreja Cristã da Família, ok? É a opinião do Adalberto. Eu votaria contra. Eu entendo que o Brasil, que a nossa sociedade, que a nossa sociedade, ela não está amparada, ela não tem condição de julgar isso, com tantos outros erros que vemos por parte de nossa justiça,
eu penso que a pena de morte só iríamos aumentar os nossos erros e com uma forma que não dá para corrigir. Se nós prendemos uma pessoa injustamente por 10 anos, é terrível, mas ainda podemos dar liberdade a ele e reconhecer o erro de nosso judiciário. Mas se nós aplicarmos a pena de morte para alguém, certamente não há correção. Então, pela forma que anda o nosso país, eu não aceitaria ou não gostaria que este tipo de pena viesse para o nosso país. Mas, mais uma vez eu falo, não posso ir contra alguém que se posiciona contrário a mim. E aí, somente o Estado para decidir através de plebiscito, através de discussões sociais. Eu sou membro da família Barueri há mais de 16 anos, eu sou membro da Igreja Cristã da Família. E para mim, é a primeira vez que nós discutimos sobre tal assunto. Talvez outros irmãos, outras igrejas cristãs da família já tenham discutido, já tenham apresentado esse material. Mas para mim é algo muito novo. Já discuti, claro, já falei bastante sobre isso em seminários com irmãos tratando sobre esse assunto, mas oficialmente na igreja não. Então, é um assunto para discutirmos. Entender o porquê somos a favor e porquê somos contra. Fato é, nós não podemos ser a favor por uma questão de violência. Nós devemos ser por um ato de justiça, se é para ser a favor. Mesmo os crimes mais hediondos que a nossa sociedade é agredida. Então, meu irmão e minha irmã, minha posição diante de vocês é: oremos, mantemos do jeito que estamos. Não vai mudar isso tão cedo, espero que não mude mesmo, mas que nós como sociedade nós possamos avançar naquilo que podemos avançar e que nós como Igreja de Cristo possamos dar bom testemunho. A melhor e maior coisa que nós podemos fazer é a pregação e a propagação do Evangelho. Que o nome de Cristo seja glorificado. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Que o nome de Cristo seja exaltado na tua vida. Na próxima aula, nós iremos abordar sobre ética e política, então ainda trabalharemos sobre essa vertente de Estado, de leis, de política, qual deve ser a posição do cristão diante da política. Esse assunto é um assunto muito delicado e que levanta os mais variados sentimentos, seja para os homens engajados na política, para aqueles que não são muito engajados. Se você é ou não é, não importa. A política vai determinar o que vai acontecer com você. É claro que o Senhor está no controle, mas a política é muito importante discutirmos e entendermos. Então, meu irmão, conto com as suas orações para que o Senhor nos dê graça para prepararmos esses materiais, para ministrarmos esse material e que o Senhor possa falar ao teu coração. Obrigado por estar conosco durante todo esse tempo. Que o nome de Cristo seja glorificado na tua vida, que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Que o Senhor te abençoe grandemente e até a próxima publicação, se o Senhor quiser. Fique esperto. Jesus está voltando. Boa semana.